Muriel, você muito gentilmente passou a palavra para mim aqui, eu chamei a Basília, né? E nós vamos agora retomar o contato, que há pouco nós começamos com a nossa entrevistada, para que a gente possa dar repercussão, então, a essas questões de ordem econômica, fiscal, e que mexe com o mercado financeiro também, que é a economista-chefe da Galapus Capital, Tatiana Pinheiro. Agora deve estar nos ouvindo bem, né, Tatiana? Boa tarde. Agora tô. Muito obrigada. Espero que vocês estejam me ouvindo também bem. Muito obrigada, Muriel. Muito obrigada. Parabéns à Basília. Eu sou assídua. Acho que ela merece muito. Ajuda muito a gente também aqui na parte da análise. É verdade. Você veja que interessante, nós estamos te ouvindo, você não estava nos ouvindo. E a base do diálogo, que é isso que queremos aí, né, para se definir boas políticas na economia, nas finanças do país, precisa falar e ouvir e ter comunicação entre as partes, né? Então, nesse momento, o mercado já se posicionou, já se colocou claramente contrário a qualquer gastos exagerados ou descontrole fiscal ou uma projeção para o futuro que não seja a melhor. Por outro lado, é preciso conciliar aí as necessidades sociais também do país e a sensibilidade do governo que acabou de ser eleito. O que você acha o ponto mais importante? Por exemplo, se deve ter uma PEC para 4 anos, que assusta e preocupa o mercado, ou ano a ano renovada, que aí tem aí um aspecto de ordem política também, que vai necessitar sempre uma negociação, né? Qual é o ponto central para você? O ponto central é a definição do novo arcabouço fiscal. Esse que é o ponto central. O problema de gastar, principalmente gastar no social, acho que ninguém é contra. Acho que é uma unanimidade que a gente precisa fazer uma inserção social. Acho que vou ser ousada aqui. Eu acho que você não vai encontrar ninguém que fale contra esse tipo de coisa. Mas você tem que ter financiamento. Você tem que mostrar para onde que você está indo. A discussão é mais longa que isso. Não é de cada ano, não é da mão para a boca, né? Porque discutir a cada ano é uma política da mão para a boca, né? Não é 4 anos, é mais longo que isso. É bem mais longo que isso. A gente precisa ter um novo arcabouço fiscal, uma forma de falar, olha, vamos gastar, o plano é esse, nós vamos gastar mais com determinados objetivos e a forma de financiar esses gastos são essas. A gente quer chegar numa estabilização de dívida num determinado patamar em tantos anos. É isso que é principal, é uma discussão de mais longo prazo. A gente continua muito curto-prazista. Esse que é o grande problema. Tatiana, aproveito para te perguntar também que a gente ouviu o Geraldo Alckmin falando em entrevista a Thais Arbex que o novo governo trabalha com um novo modelo de âncora fiscal. Eu vou até separar o trecho que ele fala. Ele diz o seguinte, que a proposta é uma conjunção de 3 fatores, basicamente. Superávit primário com a perspectiva de curva da dívida e gastos do governo. Dessa forma, te agradaria? Então, não dá para falar sobre 2 frases, né? A meta primária a gente já teve como arcabouço, como uma das principais regras, melhor dizendo, como uma das principais travas fiscais do país, né? E funcionou muito bem, né? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que de 2003 a 2010, vamos fazer a média, né? Mas pode excluir também, podemos fazer de 2003 a 2008, mais especificamente. O resultado primário do país era superavitário, foi superavitário em média 3% do PIB ao ano. E foi o período que a gente cresceu bastante. Responsabilidade fiscal, disciplina fiscal, ela não se contrapõe a crescimento econômico e a distribuição de renda, muito pelo contrário. Foi o período onde acho que a inserção da classe D e E, né, a retirada das pessoas, de uma grande parte da população da linha da pobreza, acontece nesse momento, ou se inicia nesse momento, consequências de superávites primários de 3%. Acho que isso é uma coisa que tem que ser ressaltada, né? A previsibilidade e a solvência fiscal, ela ajuda no país no crescimento, seja por 2 pontos. Primeiro ponto, porque libera o setor privado para investimentos, né? E isso é altamente produtivo para um país. E segundo,
ampliando a confiança do nosso país, principalmente internacionalmente, atrai investimento externo. Então, você tem investimento privado liberado e aumento do investimento externo. Essa combinação é que potencializa o crescimento do país, na nossa forma de entender crescimento econômico em países emergentes. Deixa eu explorar um pouquinho o seu raciocínio quando você dizia que estamos muito no curto prazo e eu vou aceitar o seu convite de olhar o Brasil mais para frente, mas a longo prazo. Nós temos reformas sérias para serem feitas já de algum tempo. É a tributária, a administrativa, entre nós até a política também, né, que precisa ser feita essa reforma. Mas enfim, pelo menos essas no campo econômico elas precisam ser logo atualizadas. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele disse que o futuro governo trabalha com um modelo de âncora fiscal. É possível, na sua concepção, ter um modelo, sim, de âncora fiscal, que é um pouco diferente do teto, mas dá um rumo também, dá uma seriedade, e fazer as reformas? Sim, claro. Âncora fiscal, o que é âncora fiscal? Ó, quando a gente tinha a meta do primário e seguia a meta do primário, que foi aí dos idos de 2003 a 2008, mais ou menos, isso era a âncora fiscal do país. Aí, a partir de 2008, essa meta fiscal foi perdendo credibilidade. Do mesmo modo que o teto de gastos hoje tem baixa credibilidade. Qual foi o modo? Exclui uma coisa da meta primária, exclui outro gasto da meta primária, exclui uma outra desoneração da meta primária, aí a gente chega em 2016. E aí a gente precisava de um outro arcabouço, de uma outra âncora fiscal. E aí foi aprovado o teto de gastos, né? E que funcionou há alguns anos, livre de críticas, mas funcionou há alguns anos, e agora a gente está nesse mesmo ponto que a gente já esteve lá atrás com a meta fiscal, que é, olha, a atual âncora fiscal, que é o que diz como que a gente resolve, né, a gente pretende resolver o desbalanceamento entre receitas e despesas no país ao longo dos anos. Essa âncora atual, ela está descrente, né? Ela tem uma baixa credibilidade e ela está sob debate, né? Então, se precisa debater uma nova âncora fiscal que seja crível. Quais são os pré-requisitos de âncora fiscal? Tem que ser simples, tem que ser flexível, não pode ser rígido, né? Porque você tem crises, o mundo tem crises, né? Não é só crises domésticas, a gente também, às vezes, tem que enfrentar crises internacionais. E tem que ser crível, as pessoas têm que acreditar que o Estado tem capacidade de implementar e executar essa âncora fiscal. A proposta, né, a princípio, do que pouco que a gente sabe, de resultados, né, voltar com a meta primária e estipular um caminho de longo prazo de dívida, é um caminho, é uma âncora fiscal interessante, inclusive porque a gente já teve como âncora fiscal a meta primária. A questão toda se ter só a meta, por exemplo, de dívida, que é uma coisa que de vez em quando se discute, aí sim não é crível, porque assim, você precisa chegar lá, né? Como é que você entrega essa dívida? Você precisa chegar nesse ponto. Então, a combinação de meta primária com uma visão de longo prazo de dívida é positivo, sim. Nós conversamos com a Tatiana Pinheiro, ela é chefe da Galápagos Capital. Muito obrigada, viu? Economista-chefe, inclusive. Obrigada pela participação. Uma boa tarde para você.